Mais uma vez, bem-vindos, meus amigos. Voltemos aqui na nossa análise do pacote anticrime. Já gravamos 2 vídeos anteriormente para tratar das alterações em relação ao Código de Processo Penal, especificamente da criação do juiz das garantias. No primeiro vídeo falamos de aspectos gerais da criação desse instituto. No segundo vídeo falamos especificamente das decisões do STF em relação à implementação ou não desse instituto. No terceiro vídeo em diante aqui, possivelmente, inclusive, poderemos fazer mais um. Vamos ver se a gente consegue falar das alterações aqui num vídeo apenas. Nesse vídeo, nós falaremos especificamente dos dispositivos que foram incluídos no Código de Processo Penal. Então, nós vamos estar trazendo a literalidade desses dispositivos, vamos estar fazendo os comentários, fazendo as respectivas leituras, e é um vídeo mais técnico para a gente analisar cada um desses institutos trazidos em relação ao juiz das garantias. Então, eu convido vocês a acompanharem comigo a leitura do artigo 3º-A, que foi introduzido no Código de Processo Penal. Acompanhe comigo a leitura. Diz o 3º-A: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que o caput do artigo 3º-A quer dizer, e é interessante que ele traz a previsão do sistema acusatório para o processo penal brasileiro. Eu quero dizer para vocês que é a primeira vez que a gente tem previsto na legislação um tópico específico prevendo que o sistema processual penal brasileiro é o sistema acusatório. Aquilo que a doutrina já afirmava há muito tempo, aquilo que a jurisprudência já afirmava há muito tempo, e que a gente tinha encontrado implicitamente na Constituição Federal e no próprio desenho do Código de Processo Penal, que o sistema brasileiro de processo penal era o sistema acusatório e não o sistema inquisitivo e não o sistema misto, agora, doravante, vai ser expressamente previsto num texto de lei dentro do direito brasileiro. O que é o sistema acusatório? O sistema acusatório é aquele que prevê que deve haver uma clara separação entre as funções dos sujeitos do processo. Então tem que haver a função de acusar incumbida especificamente ao órgão de acusação, a função de julgar a um juiz que seja imparcial e um réu que tenha assegurado a ele todo o direito à ampla defesa, ao contraditório, enfim. Basicamente isso é a essência do sistema acusatório. O que a gente tinha antes da Constituição Federal de 88 era a possibilidade de um próprio juiz investigar. As chamadas judicialiformes, era quando o juiz conduzia especificamente ali a propositura da investigação, etc, etc. Daí foi abolido na Constituição Federal. Então hoje a gente tem essas funções claramente separadas. O que o artigo 3º-A trouxe foi a previsão, doravante, agora expressa, que o sistema processual penal brasileiro é o sistema acusatório. E diz ainda esse artigo 3º-A que o ônus probatório cabe à acusação. Ou seja, o ônus da prova no direito penal é pertencente à acusação. O Estado que prove que você cometeu um crime ou que você participou de um crime, etc, etc. E você tem o direito de se defender. Então, o ônus da prova recai sobre o órgão de acusação. Diz o artigo 3º-A que é vedado o juiz, inclusive, iniciar o requerimento na produção de provas, ou seja, produzir provas de ofício, tomar iniciativa nesse sentido. Embora a gente tenha vários e vários casos no direito brasileiro onde isso acontece. Por exemplo, lá na lei de interceptação telefônica, o juiz pode requisitar de ofício a interceptação telefônica. Vamos ver como que vai ficar aí essa disposição. Vamos esperar o que a doutrina, o que a jurisprudência vai trazer para nós nesse sentido. Mas, nesse ponto aí, está valendo o artigo 3º-A. Acompanhe comigo a leitura do artigo 3º-B do Código do Processo Penal.
O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 1º, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do artigo 57 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Aqui, pessoal, me desculpe, é o artigo 67, tá? Do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2º, receber o auto de prisão em flagrante para o controle de legalidade da prisão, observado o artigo 310 desse Código. Eu vou fazer uma pausa aqui nesses dois incisos iniciais para a gente comentá-los, porque os dois estão interligados e em consonância com o caput também. Então, o caput do artigo 3º-B vai dizer que o juiz das garantias é aquele que vai atuar durante a fase investigativa. E durante essa fase investigativa, ele vai ser o juiz responsável por receber a comunicação da prisão de alguém. Então, o juiz deve ser comunicado imediatamente aquilo que já é previsto aqui numa cláusula pétrea, no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, da necessidade de comunicar ao juiz imediatamente da prisão de alguém, e é esse juiz que vai receber também o auto de prisão em flagrante delito. Isso daqui não muda, sempre foi assim, sempre foi um juiz que recebia esse auto de prisão em flagrante delito. O juiz sempre devia ser, desde 88, evidentemente, devia ser comunicado da prisão de alguém, mas o que a gente tem aqui de novidade é que esse juiz agora vai ser o juiz das garantias, evidentemente que após a decisão final do STF, para quando vai valer a vigência desse dispositivo, ok? Conforme a gente falou num vídeo anterior em relação às decisões do STF. Acompanhe comigo a sequência. O artigo 3º-B, inciso 3º, traz o seguinte: zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Então, o juiz das garantias também tem esse papel de zelar pelos direitos do preso, aí, de não ser agredido, de ter direito a celas com condições não insalubres, etc, etc. Então, o juiz das garantias tem o poder, inclusive, de solicitar que esse preso seja conduzido na sua presença a qualquer tempo, independentemente da audiência de custódia, que também nós vamos falar num tópico mais para frente, que também passou a ser expresso no direito processual penal brasileiro, o que não era antes. Inciso 4º, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Antigamente não havia essa necessidade do juiz ser informado de uma investigação criminal. Isso daqui era apenas em tribunais superiores, que inclusive os ministros deveriam, além de ser avisados de que havia uma investigação criminal contra alguém com foro por prerrogativa de função naquele tribunal, dizia mais o ordenamento jurídico. Dizia que eles deveriam e devem ainda autorizar a instauração de uma investigação, a instauração de um inquérito. O que o inciso 4º aqui do artigo 3º-B trouxe é que para os juízes de primeiro grau, e aqui os juízes das garantias, eles deverão ser informados da investigação criminal de alguém. Então eles vão tutelar essa investigação ali sempre acautelando os direitos e garantias individuais. Essa é uma novidade também. Inciso 5º. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Então, ele se refere aqui, ele faz uma remissão ao parágrafo 1º, parágrafo 1º mais especificamente no ponto de ônus probatório, ou seja, com a função do sistema acusatório de haver um órgão de acusação e um juiz para decidir. Então, perceba que seria, então, cabível aos órgãos de persecução penal fazer
esse pedido de prisão provisória, e aqui quem pode fazer o pedido é o Ministério Público ou a autoridade policial, e o juiz vai decidir, então, sobre esses pleitos de prisão provisória. Ele fala em prisão provisória, que abarca, evidentemente, não só a prisão preventiva, mas também a prisão temporária. A gente vai ver mais à frente, quando estudarmos as mudanças introduzidas na prisão, é que o juiz não poderá mais determinar a prisão preventiva de ofício na fase investigativa. Isso mudou, mas a gente fala mais à frente. Inciso 6º, acompanhe comigo. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Então, o juiz também das garantias tem essa incumbência de, além de determinar uma prisão, prorrogar a prisão, analisar se os requisitos que ensejaram a decretação da prisão estão presentes ainda. É isso que diz o inciso 6º. Inciso 7º, acompanhe comigo. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Existem alguns tipos de prova que não podem ser repetidas, sob pena do seu perecimento. Algumas provas que podem desaparecer com o tempo. Então, se esperar todo o processo para chegar na fase de instrução, ou seja, na fase de produção de provas, para poder analisar aquela prova corre risco de desaparecer. Então, existe nesse sentido as provas cautelares, especificamente, que as provas não repetíveis, o juiz poderá, das garantias, poderá determinar que haja uma produção antecipada de provas, ou seja, para que essas provas sejam produzidas sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, que haja, inclusive, uma audiência para discutir a produção dessa prova aí, que pode, possivelmente, correr o risco de desaparecimento. Imagina uma pessoa que seria uma prova testemunhal, que está em iminente risco de vida ali, que já está numa situação de estado terminal de uma doença, e que, se não for ouvido quanto antes, ela vai morrer e essa prova, evidentemente, vai perecer. Então, o juiz pode determinar que seja tomado o depoimento dela, não necessariamente numa audiência, pode ser até no próprio hospital, e reduzido a termo essa oitiva aí, e depois discutido isso em audiência. É uma previsão desse inciso 7º. Acompanhe comigo o inciso 8º. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Vamos no parágrafo 2º para ver o que diz o parágrafo 2º. É importante isso daqui é uma inovação. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Esse inciso 8º, combinado com o parágrafo 2º aqui do 3º B, ele é muito importante porque ele trouxe uma inovação. Ele diz o seguinte: se o inquérito policial não for concluído no prazo, para quem estiver preso, e o prazo a gente tem que dizer que é de 10 dias, o prazo para a conclusão de inquérito para quem estiver preso, improrrogáveis, e 30 dias prorrogáveis por igual período para quem estiver solto. Então, para o investigado preso, que o prazo é de 10 dias, se ele não for concluído em 10 dias, por uma necessidade, uma diligência, esse inquérito ele pode ser prorrogado por até mais 15 dias. Então, é uma importante inovação aqui da possibilidade de prorrogação do inquérito para quem estiver preso, ou seja, por mais de 15 dias. Por mais 15 dias. Agora, se ao final dos 15 dias não for concluído o inquérito, a prisão deve ser relaxada imediatamente. E isso é papel do juiz das garantias de tutelar. Inciso 9º, ele traz para a gente o seguinte: determinar o trancamento do inquérito policial
quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Então, o inquérito policial, para ele tramitar, ele tem que estar presente na sua condução um binômio formado por uma junção de dois institutos, que é haver indício suficiente da autoria de um crime e prova da existência da materialidade desse crime, ou seja, prova da existência desse crime. Se não houver esse fumus commissi delicti, ou seja, essa aparência de cometimento de crime, não pode haver um inquérito policial. Então, o juiz ele pode determinar o trancamento desse inquérito policial se não estiver presente esses elementos aí. Ou, mesmo que estejam presentes, vamos supor que alguém supostamente cometeu um crime, mas cometeu esse crime numa hipótese clara de atipicidade da conduta, ou seja, onde pode ser aplicado claramente o princípio da insignificância, ou seja, ele pode trancar o inquérito policial porque o crime evidentemente não constitui, essa conduta evidentemente não constitui um crime. Ou ele supostamente cometeu esse crime abarcado por uma legítima defesa, então também pode ser uma causa aí de trancamento do inquérito policial, dentre outras hipóteses, mas quem vai conduzir esse trancamento é o juiz das garantias. Inciso 10, acompanhe comigo. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11, decidir sobre os requerimentos de, a linha A, interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, ou de outras formas de comunicação. A linha B, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. A linha C, busca e apreensão domiciliar. A linha D, acesso a informações sigilosas. E a linha E, outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Então, todas essas situações aí, todos esses incidentes de busca e apreensão, de determinação de quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, etc., etc., será feito pelo juiz das garantias, analisando os devidos requerimentos. Acompanhe comigo, na sequência aí, o inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Ou seja, o habeas corpus impetrado, no sentido de combater uma prisão reputada por ilegal, ou mesmo reputar uma possível decretação de prisão, que são hipóteses de cabimento do habeas corpus, durante a fase de investigação, esse habeas corpus será analisado pelo juiz das garantias. Para que haja análise desse juiz das garantias, essa prisão aqui deve ter sido perpetrada pela autoridade policial, que seria a autoridade coatora e, consequentemente, a autoridade competente. Para isso, seria um juiz de primeiro grau, aqui no caso, o juiz das garantias. Agora, se for um outro juiz que determinou a prisão, evidentemente que não vai ser o juiz das garantias que vai analisar esse habeas corpus, e sim a autoridade competente aí, que seria um juiz de segundo grau, um desembargador. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Esse incidente de insanidade mental é aquele que vai analisar se a pessoa objeto da investigação, aquele que supostamente cometeu o crime, tem algum problema de doença mental ou não. Porque se ele for doente mental, vocês sabem, ele não pode ser condenado a uma pena, ele tem que sofrer uma medida de segurança, internado, etc., etc. E lembrando que o incidente de insanidade mental só pode ser instaurado a requerimento da defesa. Pode até, na verdade, ser instaurado a pedido do MP, mas se a defesa discordar, esse juiz não pode declarar o incidente de insanidade mental. Só complementando isso para vocês. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 desse Código. E é interessante que esse inciso 14 vai ser o marco final, ou seja, o termo final aqui de participação do juiz das garantias. O juiz das garantias, ele encerra a sua atuação no momento em que ele recebe ou rejeita a denúncia.
Porque se ele receber a denúncia, a partir dali entra na fase processual e já será o juiz da instrução e julgamento e não mais o juiz das garantias. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor, de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Aqui esse inciso 15, ele, na verdade, ele traz na mesma toada aquilo que já era previsto numa súmula vinculante. O direito do investigado, o direito do seu defensor, ter acesso amplo e irrestrito daquilo que já estiver encartado nos autos, ou do inquérito, ou mesmo do processo. O advogado e o seu defendido, o réu, no caso, ou o investigado, ele tem acesso amplo a tudo que já tiver, aqui nós estamos falando de juiz das garantias, portanto, na fase investigativa, a tudo que tiver no inquérito policial encartado, tudo que tiver documentado ali, ele tem acesso amplo e restrito. Isso já é objeto de súmula vinculante também, a súmula de número 14 do STF. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. O acordo de não persecução penal é um instituto que nós vamos falar mais adiante, um instituto importantíssimo também, e quem vai homologar ou não esse acordo é o juiz das garantias, assim como a colaboração premiada, ou a chamada por alguns de delação premiada, quem homologa isso também é o juiz das garantias. Importante a gente ressaltar aqui o seguinte, o ano passado, 2019, houve uma decisão do STF que autorizou que os delegados de polícia, ou seja, a autoridade policial, promovesse a homologação de um acordo firmado no bojo de uma investigação. A gente tem que ver como que vai funcionar esse entendimento do STF em relação a essa previsão aqui expressa de dizer que vai ser o juiz das garantias que vai homologar esse acordo. Vamos aguardar. E por fim, o inciso 18 traz a previsão aí do seguinte, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Portanto, trazendo a situação em deixar que esse rol de 18 incisos seja um rol exemplificativo. Então, não são apenas as hipóteses dos 17 incisos anteriores onde a gente terá a participação do juiz das garantias. O inciso 18 que vai dizer outras hipóteses inerentes à própria atividade dele. Então, é isso. Eu vou parar por aqui nesse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo para continuarmos falando do juiz das garantias, especificamente no artigo 3º C do Código de Processo Penal. Um abraço.